Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam todos muito bem-vindos ao canal do NEC. Estamos rindo porque eu tinha me esquecido de gravar o estudo que está dando continuidade, que é o livro que é o Espiritismo. Hoje, em particular, estamos na questão 257, ensaio teórico sobre a sensação nos espíritos. E por isso que eu estava rindo, porque só Jesus na causa comigo. Mas sejam todos Então, bem-vindos à continuidade, Terezinha. Obrigada. esse texto está no Livro dos Espíritos, né? Isso. Muito bem. Então, o corpo é o instrumento da dor. Se não é a causa primária desta, pelo menos é a causa imediata. A alma tem a percepção da dor. Essa percepção é o efeito. Então, acontece alguma coisa com o corpo, né? O corpo é um instrumento do espírito. Essa sensação passa para o espírito, ele sente a percepção da dor. Ele não sente a dor, né? Mas ele tem a percepção da dor, que é o efeito. A lembrança que Só um da instantinho, dor. Terezinha. Para quem não estava semana passada, desculpem. Sugerimos que estudássemos este artigo por ser muito interessante e está fazendo parte do estudo anterior. Então, estamos no Livro dos Espíritos, capítulo 6º, Vida Espírita, quarto, ensaio teórico sobre a sensação dos espíritos, questão 257. E depois voltaremos para a Revista Espírita, que estamos estudando de 1860. É que, como nós estávamos estudando e entrou o tema percepção dos espíritos, achamos interessante estarmos estudando isso. Muito obrigada. Bom, de fato, nem o frio, nem o calor são capazes de desorganizar os tecidos da alma, que não é suscetível de congelar-se nem de queimar-se. Não vemos todos os dias a recordação ou apreensão de um mal físico, produzirem o efeito desse mal como se fora real? Então, como nós estávamos falando, né, a recordação de uma coisa que gerou muito sofrimento gera para nós, seres humanos, aquela sensação como se estivesse acontecendo no momento, novamente, aquele problema, né? É aquela lembrança, aquela impressão que nós guardamos daquele sofrimento, daquela dor. Não havemos até causar a morte, segundo Kardec, essas lembranças, né? Essa apreensão do mal, essa questão de guardar a impressão daquele mal, quando a coisa é muito forte, muito intensa, né? Kardec diz que pode causar até a morte. Toda a gente sabe que aqueles a quem se amputou um membro, toda a gente sabe que aqueles a quem se amputou um membro costumam sentir dor no membro que lhes falta. Certo? Um minutinho, gente, por favor. São os incidentes da gente trabalhar em casa, né, gente? Toda a gente sabe que aqueles a quem se amputou um membro costumam sentir dor no membro que lhes falta. Certo que aí não está a sede, ou sequer o ponto de partida da dor. O que há apenas é que o cérebro guardou desta a impressão. Lícito, portanto, será admitir-se que coisa análoga ocorra nos sofrimentos dos espíritos após a morte. Então, isso é bem interessante, né? Uma pessoa tem um membro amputado, isso aí é real, acontece mesmo. A pessoa, às vezes, parece que sente dor naquele membro que não está mais lá, às vezes sente coceira, né? Já ouvi relatos da pessoa sentir coceira, né? Então, o que é isso? O cérebro guardou a impressão, está muito forte na memória da pessoa, aquela impressão daquele membro que está faltando agora. E Kardec fala, e isso pode acontecer com os sofrimentos do espírito após a morte, né? Porque todo esse artigo é para explicar as sensações que o espírito tem no mundo espiritual, né? Ô, Terezinha, Marisa, o que vocês acham? Eu acho que seria muito bom conversarmos sobre isso. Por quê?
Havíamos comentado semana passada que alguns espíritos que supostamente chegam nas colônias espirituais sentem dores, sede e muitas outras coisas. Com encarnados, eu tenho esse exemplo, que vocês sabem, a minha tia não tem as duas pernas. E uma das coisas que uma vez ela deixou, ela queria se levantar e esqueceu que não tinha as pernas, mas ela sentia as pernas. Então a pergunta é: aqui está dizendo que o cérebro conservou a impressão, mas não tem nada a ver com o perispírito, não é isso? É o Não. cérebro e não o perispírito, porque lembra, gente, na minha época, vocês são novinhas, na minha época, dizia que os perispíritos tinham os seus órgãos correspondentes ao corpo. Então, gradualmente, estamos vendo que isso não é verdade. É isso, gente? Isso mesmo. Uhum. É isso, Isso Marisa? O que nós É isso. aprendemos, então, foi falso? Eu não sei se a gente pode dizer foi falso, porque assim, né? A gente sempre parte, né, Zélia, o meu modo de ver, né? Alguém que falou isso partia de algum princípio, qual não sabemos. Mas o fato, eu também aprendi que, inclusive, o perispírito conservava cicatrizes nossa é. dos órgãos que a Isso, gente tivesse prejudicado, etc. Por exemplo, isso. quem bebe o fígado, né, uma pessoa que tem cirrose, que teria cicatrizes no perispírito. O fato é que isto foi um dado aprendido equivocadamente. Eu acho assim, como tudo evolui, eu não sei, isso eu não me lembro, em que princípio que quem falava isso no começo tinha base, mas o fato é que Kardec sempre existiu e aí está a prova de que a gente nunca leu Kardec, né? Porque aí está muito claro, o espírito, o encarnado, tanto é que no bom senso essa história da pessoa que amputa um membro e sente é chamado membro fantasma. Por quê? Porque ela sente como se tivesse, né? Ela coça, etc. e tal. E o espírito, tanto é verdade, né, que o perispírito não tem nada disso, que a gente sabe que uma pessoa, por exemplo, que é cega de nascença, no mundo espiritual ela vai ver normalmente. Enquanto espírito, ela vai ver normalmente, porque a cegueira é do físico, não é do espírito, né? Então, é assim, realmente, isso é verdade, o perispírito não tem. Uma coisa é o cérebro comandar as ações do corpo físico, outra coisa é o perispírito. Então, nós chegamos no mundo espiritual com o nosso perispírito íntegro no sentido de preservação. O que pode ocorrer é a densidade do perispírito ser diferente de acordo com cada grau de evolução. Isso sim, a densidade. Então, o perispírito é mais denso, quanto mais apegado à matéria. O perispírito é menos denso, mais leve, mais sutil, quando aquele espírito é menos apegado à matéria. E para o espírito, a sensação que ele tem é real, quando o espírito diz: eu estou com fome, eu estou com sede, eu estou cansado. Para ele é real, mas é uma ilusão que ele tem, né, Tere? Sim, com certeza. Nós Então, não tem vamos nada a ver chegar. se a pessoa está sentindo essa sensação da perna ou das pernas e então chega um espírito. Porque isso já aconteceu, gente. Eu tive que tirar uma parte do meu corpo, que é, no caso, o Gebärmutter, mas útero. Aí dizendo assim, não, Zélia, mas você continua com o útero no teu perispírito. Então, Sabe, Zélia, você vai se... essa questão do perispírito, houve muitas ideias equivocadas a respeito, né? Eu aprendi lá, sei lá, 30, 40 anos atrás, que o perispírito era a sede da memória, que o Isso, perispírito era a sede de todas as experiências do isso. espírito, que estava tudo gravado no perispírito. Aí eu sozinha fui estudar a Gênese, né? Aí Kardec fala, quando o espírito muda de mundo, muda de planeta, ele troca de perispírito como a gente troca de roupa. Falei, bom, e aí vai para onde a memória, então? Quando ele volta, vai para outro planeta, ele vai zerado, né? Então, aí tem uma ideia bastante equivocada.
E daí, para falar que perispírito tem órgão, isso aí a coisa caminha, né? A coisa aumenta, ela cresce, né? Quando a gente aceita uma ideia equivocada, em cima disso vão se somando outras e outras e outras, né? E ainda bem que de uns anos para cá, essa ideia foi morrendo, foi desaparecendo, mas algumas pessoas ainda pensam assim, né? Então, Inclusive, enquanto Terezinha, nós... nesse próprio artigo ou texto, está dizendo isso, que nós mudamos de de roupa, como perispírito, como se de muda um de roupa, né? Quer dizer, inverno para o verão. se a gente vai para um outro planeta, né? O espírito vai para um outro planeta, ele deixa o perispírito dele aqui, porque o perispírito dele é feito da matéria fluídica deste planeta. Uhum. E ele vai se revestir de um perispírito da matéria fluídica do planeta para onde ele vai. Ele não pode ir com esse... Da mesma forma que a gente não pode ir com esse corpo físico para outro planeta, não podemos também ir com o perispírito, né? Então, aquilo abriu meus olhos. Falei, não, gente, tem coisa errada aí, vamos estudar direito, porque a coisa está errada, né? E foi por isso que E é interessante trazermos isso, porque ele está falando sobre essa parte do perispírito também, inclusive que vai aham, ser falado quando os espíritos nos visitam, eles se se revestem do revestem, perispírito do sim, planeta correspondente aonde ele quer que vá. mesmo, né? Bom, então quando nós estamos encarnados, o cérebro físico é o intermediário, né? É o nosso instrumento, né? É o nosso instrumento. Então a gente vai usar aqui esse instrumento que é o cérebro físico. Desencarnado, nós temos o perispírito, né? Que é o nosso corpo espiritual. É o Paulo que chama, não Paulo Henrique Figueiredo, né? O Paulo que chama de corpo espiritual, né? Bom, um estudo aprofundado do perispírito, que tão importante papel desempenha em todos os fenômenos espíritas, aí ele faz uma relação, né? Nas aparições vaporosas ou tangíveis, que nós conversamos outro dia, as aparições vaporosas, elas são sutis, né? As tangíveis são aquilo que nós hoje chamamos de materializações, né? Kardec não usou a palavra materialização, ele falava aparições tangíveis. No estado em que o espírito vem encontrar-se por ocasião da morte, na ideia que tão frequentemente manifesta de que ainda está vivo, nas situações tão comoventes que nos revelam os dos suicidas, dos supliciados, dos que se deixaram absorver pelos gozos materiais, e inúmeros outros fatos, muita luz lançaram sobre essa questão, dando lugar a explicações que passamos a resumir. Então, Kardec está dizendo que, diante de todos esses fatos, essas situações, o que veio explicar tudo isso foi o estudo do perispírito, né? Sem o perispírito, fica difícil ou impossível de nós entendermos certos fenômenos, certas coisas, certas situações que o espírito vive no mundo espiritual. O perispírito é o laço que a matéria do corpo prende o espírito, que o tira do meio ambiente e do fluido universal. Então, nós vemos aqui que o perispírito é uma transformação do fluido universal, né? Uma das, sei lá, não tem número, nem infinitas transformações do fluido universal. Tanto o corpo físico, material, como o perispírito, são transformações do fluido cósmico universal. O perispírito participa ao mesmo tempo da eletricidade, do fluido magnético e até certo ponto da matéria inerte. Por isso que ele fala que é semimaterial, né? O perispírito tem ele fala que o perispírito é semimaterial. A sua parte mais sutil, mais etérea, ele se liga à matéria, né? E a sua parte mais grosseira, vamos dizer assim, não, desculpa, a parte mais sutil, mais etérea, ele se liga ao espírito. E a parte mais grosseira, mais pesada, ele se liga à matéria. Por isso que ele fala que é semimaterial, né? Poder-se-ia dizer que é a quintessência da matéria, né? Eu até procurei aqui,
Acho que agora eu não vou achar. Deixa, depois eu... Aí, Terezinha, o que nós havíamos falado anteriormente. O perispírito é o laço que a matéria do corpo prende o espírito e que tira do meio ambiente do fluido universal. Foi o que nós estávamos conversando anteriormente. Isso, do fluido universal, porque assim, cada planeta absorve o fluido universal transformado já de acordo com as características daquele planeta. Então, quando o espírito vai para um planeta, ele vai se revestir, vai formar o seu perispírito com a matéria fluídica, que é o fluido cósmico universal já transformado para aquele planeta. É uma coisa tão perfeita, né? Uma coisa tão assim, bonita essa questão, que explica, né? Explica tanta coisa, né? Quando Jesus encarnou aqui, o perispírito dele era da matéria daqui, da matéria fluídica daqui. O seu corpo físico era da matéria. Ele, como encarnado, ele era igual a nós. Só que o perispírito dele, ele formou o seu perispírito com a matéria daqui, mas a mais sutil daqui, né? A matéria mais sutil aqui do planeta, pela sua elevação. Então, Mas então, como é que ficaria Terezinha e Marisa? Vejam, se estão num planeta superior, e nós vimos que é uma matéria quintessenciada, essa matéria, quer dizer, é ainda muito mais sutil. E nós vimos que os espíritos, eles manipulam o fluido cósmico universal. Então, como ficaria nesses planetas se são bem mais sutis? Como ficaria isso se é pela vontade do espírito? Então, quer dizer que nesses planetas, o fluido cósmico universal é quase, bom, vou dizer imperceptível. Não, acho que não é bem a palavra, mas é quase imperceptível. Como é que eles manipulam, então, o que é sutil? Como ficaria essa manipulação, então? Olha, Zélia, se a gente não entende nem como é que eles manipulam aqui, como é que nós vamos entender como eles manipulam? Nós temos que entender primeiro aqui, Zélia, para depois. Eu fiquei me perguntando, sabe, Terezinha, porque, por exemplo, para certas manipulações tem que ser bem. É mais fácil assim, o entendimento. Mas nos planos superiores, nos planetas superiores, se lá é tão sutil. Mas por isso que nós desconhecemos tantas leis divinas, a gente sabe, assim, ó, a pontinha do dedinho, entendeu? A pontinha da unha do dedinho. A gente nossa, para nós falta muito conhecimento ainda em relação a isso, né? E se o Paulo tivesse aqui, ele ia dizer assim, mas eu sei a resposta, é só perguntar para Deus. É verdade, né? Porque a gente não tem condições ainda de entender uma série de coisas, né? Bom, então, vamos lá. Poder-se-ia dizer que é a quintessência da matéria, né? Então, para nós, no nosso plano evolutivo, o perispírito é formado da quintessência da matéria, a matéria mais sutil que nós poderíamos imaginar, né? Poder-se-ia dizer que a quintessência da matéria é o princípio da vida orgânica, porém não o da vida intelectual que reside no espírito. Né? Nós vamos ver também que o perispírito é simplesmente um corpo. É um corpo. Sem espírito, o perispírito é uma matéria inerte também, matéria fluídica inerte, né? É como o nosso corpo, né? Só que ele está num outro estado. Além disso, o agente das sensações exteriores. No corpo, os órgãos, servindo-lhes de conduto, localizam essas sensações. Destruído o corpo, elas, as sensações, se tornam gerais. Daí o espírito não dizer que sofre mais da cabeça do que dos pés ou vice-versa. Quer dizer, se torna uma coisa difusa, né? No espírito desencarnado, a dor ou a sensação é uma coisa difusa, né? Porque
por todo o seu ser, né? É uma coisa difusa. Não se confundam, porém, as sensações do perispírito, que se tornou independente, já está fora do corpo físico, né? Com as do corpo. Estas últimas, as sensações do corpo físico, só por termo de comparação as podemos tomar, e não por analogia. Aí ele vem falar assim: liberto do corpo, o espírito pode sofrer, mas esse sofrimento não é corporal, embora não seja exclusivamente moral como o remorso, porque ele se queixa de frio e calor. O espírito se queixa, né? Frio, calor, fome, sede, dor aqui, dor no corpo, dor no braço, ele se queixa. Mas isso ele toma por comparação, pelas sensações que ele traz ainda do corpo físico, né? Também não sofre mais no inverno do que no verão. Temos-los visto atravessar as chamas, sem experimentarem qualquer dor. Nenhuma impressão lhes causa, consequentemente, a temperatura. A dor que sentem não é, pois, dor física propriamente dita. É um vago sentimento íntimo que o próprio espírito nem sempre compreende bem, precisamente porque a dor não se acha localizada e porque não a produzem agentes exteriores, né? Por isso que eu falei que é difuso, ele sente, mas não sabe o que é, onde que é, por que é uma coisa que ele não sabe nem explicar. É como, às vezes, um espírito que está no mundo espiritual, e lá tem, né, os seus inimigos lá, e outros espíritos querem agredi-lo, né? Devido à sua falta de entendimento, né? A sua situação ainda bastante atrasada, ele foge, ele tem medo, ele acha que vai ser ferido, né? Ele acha que vai ser ferido, ele tem medo. E o outro não pode feri-lo. Não tem Então, como isso ferir. seriam os agentes exteriores, gente? Ele É está se um referindo? outro espírito, um agente exterior, né, que é um outro espírito, querendo agredi-lo, mas não tem como, não consegue. Mas ele ainda está preso nessas ideias, ele acha que vai machucá-lo, vai feri-lo. Ah, Ele entendi. foge, Então, ele tem seria esses os medo. agentes exteriores. Não, quem vai ser agredido fica com medo e foge. Ele acha que vai sentir dor, acha que vai ser ferido. E não tem como outro espírito atingi-lo, feri-lo, certo? Uhum. É mais uma reminiscência do que uma realidade. Reminiscência, porém, igualmente penosa. O espírito sofre. O espírito que acha que está com fome, ele acha que vai morrer de fome. Ele tem a sensação que vai morrer de fome. Ele já está desencarnado, mas ele tem a sensação. Deve ser uma sensação horrível, né? Sede. Algumas vezes, entretanto, há mais do que isso, como vamos ver. Ensina-nos a experiência que, por ocasião da morte, o perispírito se desprende mais ou menos lentamente do corpo. Nós já vimos isso, né? Conforme o espírito é mais apegado à matéria, demora mais o desprendimento, né? Espírito mais preparado, o desprendimento é leve, rápido. Que durante os primeiros minutos depois da desencarnação, o espírito não encontra explicação para a situação em que se acha. Crê não estar morto, e por isso que se sente vivo. Vê a um lado o corpo, sabe que lhe pertence, mas não compreende que esteja separado dele. Então, dá para a gente imaginar a confusão, né? Que fica o espírito. Ele é como Kardec fala também, espírito, soldados que morrem numa batalha, né? Continuam lutando, né? Já estão fora do corpo, nem percebem e continuam lutando, né? Depois que vão perceber que não tem, que aconteceu alguma coisa com ele, né? Então, o espírito vai ficar numa confusão muito grande, né? Eu lembrei daquele filme, O Ghost, na hora que ele leva o tiro, ele sai correndo atrás da pessoa que Do atirou nele, assassino. né? Aquele impulso, aquela coisa instintiva, né? Ele saiu correndo, né? Ele não percebeu. Aí, quando ele escutou os gritos dela, que ele olha e vê o corpo dele ali, né? Ele fica
atordoado, né? Não entende o que estava acontecendo. É mais ou menos isso, né? E aqui está explicando justamente o que estamos conversando e que muitas vezes vimos nos livros de psicografia, onde os espíritos, muitas vezes desencarnados, às vezes são levados para uma reunião de desenvolvimento mediúnico, desobsessão, como queiram. E na conversa se diz, você desencarnou. Como eu estou desencarnado? Eu estou sentindo, eu estou Estou vendo. viva, estou aqui. Eu estou vivo, eu estou me vendo. Eu estou aqui participando com todas as pessoas, onde eu tenho contato. Eu ainda estou na minha casa. O que eu acho é que eles não me escutam. Olha aí. Então, é interessante, justamente por isso que nós fizemos questão de estudar isso. É por isso que eles têm esta sensação, essas sensações. Se vê Aliás, perturbações. se vê com um Ficam corpo perturbados. normal, né? Até a gente brinca lá no centro, olha, quando você um dia acordar de manhã, falar bom dia e ninguém te responder, fica esperto. Pois é. Pois É é. verdade. Essa situação dura enquanto haja qualquer ligação entre o corpo e o perispírito. Essa ligação que a gente tem que entender também, né? Porque já está desencarnado, então já rompeu, a ligação está rompida. Ele está desencarnado e às vezes já passou muito tempo até, né? Mas essa ligação é uma, vamos dizer, é uma dependência ainda, né, da matéria, né, psicológica, mental, né, essa ligação. Não é uma ligação física, né? Disse-nos certa vez um suicida, não estou morto, e acrescentava, no entanto, sinto os vermes a me roerem. Ora, indubitavelmente, os vermes não lhe roíam o perispírito. Onde que eu tô? E ainda menos o espírito, logicamente, né? Não tinha nenhum verme roendo o perispírito dele, nem o espírito. Roíam-lhe apenas o corpo. Como, porém, não era completa a separação do corpo e do perispírito, uma espécie de repercussão moral, essa palavrinha aí é uma expressão-chave, repercussão moral se produzia, transmitindo ao espírito o que estava ocorrendo no corpo. Então, ele estava ainda mentalmente, emocionalmente, psicologicamente, não sei qual a palavra correta, ligado ao corpo, à vida material, né? Aquelas coisas todas. Então, o que ele sentia era uma repercussão moral. E aqui tem dizendo repercussão emocional. Você vê que de tradução para tradução? Tá. Ué, mas é o mesmo livro, a O meu está Gênese, repercussão emocional. é a Gênese da FEAL, o meu. Não, não, não. Aqui é o Não, livro dos aqui, espíritos. que é o livro dos espíritos, desculpa, Faz parte, Terezinha, faz parte. nós faz estudamos ontem, a Gênese ontem, eu já estou fazendo mistura. Bom, então, olha, interessante, né? Repercussão moral, ou, como está aí, Zélia? Oi. Como é que está aí? Repercussão emocional. Das duas Ô, formas. Terezinha, isso aqui que ele está dizendo é bom. Você sabe que eu sou curiosa, eu pergunto mesmo. Quando nós dizemos assim, eu estou dormindo, Terezinha, aí você toca Eu a nem minha. entendi, eu não entendi o que Eu, você eu vou, eu falou. vou dar um exemplo para que vocês possam me explicar. Algumas vezes nós falamos assim, eu estou dormindo, mas foi o meu perispírito que atendeu a porta. Então não tem Não nada a foi ver isso. com isso. Não é o perispírito. Fui eu que atendi a porta com revestida do meu perispírito. Eu, espírito, é que fui, mas revestida do meu perispírito. O perispírito sozinho não faz nada. É um corpo só. Uhum. Então, é por É isso que eu só estou chamando a atenção. Boa tarde, não sei, boa tarde, boa noite para o senhor Antônio Leite, está lá nos Estados Unidos, não é isso, senhor Antônio? É, É. Então, não tem Boa nada a ver tarde. se ele está dormindo ou descansando, e quando eu vou lá visitar a Terezinha, ela faz uma torta deliciosa. Aí eu fico lá, vou lá, Você aí não assim, vai comer Terezinha a está torta. fazendo a torta, eu vou lá na casa de Terezinha, vou comer a torta de Terezinha. Não, Zélia, você não vai, o teu perispírito é que vai. Não tem nada a ver. Não, perispírito. Não. É o espírito que vai no com o espírito, seu Zé.
com o seu corpo espiritual, o seu perispírito. Né? Eu sei que existem obras aí que falam, né, que o espírito fica, o perispírito vai não sei Exato. aonde. Para mim, está completamente fora daquilo que Kardec explica. Por Né? isso que eu estou chamando, gente, a atenção. Nesse caso aí, eu estou fazendo propositalmente, porque são coisas que nós escutamos no dia a dia. Uhum, Não, quem vai é o meu isso. perispírito. Eu estou aqui, meu Não, espírito ainda está deitado, mas quem vai atender, vai comer lá a torta de Terezinha, é meu perispírito. Não tem nada a ver, porque o espírito tem que estar com o perispírito. tem que estar com o seu... O espírito está sempre com o seu perispírito. Sempre. Então, né? Como, porém, não era completa a separação do corpo e do perispírito, uma espécie de repercussão moral se produzia, transmitindo ao espírito o que estava ocorrendo no corpo, né? Para a gente entender bem essa coisa que ele falou, que sentia os vermes roerem o seu corpo. Repercussão talvez não seja o termo próprio, porque pode induzir a suposição de um efeito muito material, tá vendo? Não é um efeito material, né? Era antes a visão do que se passava com o corpo, ao qual ainda o conservava ligado ao perispírito, que lhe causava a ilusão que ele tomava por realidade, né? Então, a visão mental, né? Vamos dizer assim. Assim, pois, não Só um instantinho. haveria... Seu Antônio, nós estamos no Livro dos Espíritos, capítulo 6º, Vida Espírita, quarta parte, ensaio teórico sobre a sensação dos espíritos, questão 257. É porque nós estávamos, houve esses questionamentos no estudo que nós estamos fazendo do que é o espiritismo, e estávamos estudando a Revista Espírita de 1860, então falou sobre a percepção, aí sugerimos que voltássemos, como é estudo, para a pergunta 257 do capítulo 6º. Tá certo, seu Antônio? Obrigado. De nada. Está atrasado. Ah, não. Do livro, capítulo, você falou? Pergunta? Capítulo 6º. Livro dos Espíritos, capítulo 6º. Ah, está aí na frente. Questão Ensaio teórico 250. sobre a sensação dos espíritos. A questão é 257. Ah, isso, livro dos Espíritos. Isso, Isso. Ok. É um comentário de Kardec, né, sobre o assunto. isso. Legal, obrigado. De nada. Assim, pois, não haveria, no caso, uma reminiscência, porque reminiscência é uma lembrança de algo que aconteceu comigo, né? Não haveria, no caso, uma reminiscência, porquanto ele não for em vida roído pelos vermes. Havia o sentimento de um fato da atualidade. Isso mostra que deduções se podem tirar dos fatos quando atentamente observados. É um fenômeno bastante estranho, né? E bastante interessante também, né? Querem comentar alguma coisa? Marisa, você quer falar alguma coisa a respeito? Eu estava dando uma assistência aqui para a Lívia, então Ah, tá. Tá não me bom. inteirei desse pedacinho. Tá bom. Durante a vida, o corpo recebe impressões exteriores e as transmite ao espírito por intermédio do perispírito, que constitui provavelmente o que se chama fluido nervoso. Uma vez morto, o corpo nada mais sente, porque por já não haver nele espírito, nem perispírito. Então, o corpo físico não tem mais nem espírito, perispírito, tem nada. É uma matéria inerte. Gente, vocês Esse, poderiam me explicar, por favor, esse chamar do fluido nervoso? Que fluido nervoso é esse? Kardec, ele explica, né, numa determinada, acho que no Livro dos Espíritos mesmo, que ele explica que é através do sistema nervoso, né, é que as sensações do corpo passa pelo perispírito e vai para o espírito, mas tendo como também canal os nervos, né, o sistema nervoso, né?
Ele dá uma explicação, mas ele não entra em detalhe, ele só fala uma coisa assim muito, muito por cima, né? Então não dá para a gente tirar umas Eu não deduções entendi. mais aprofundadas, não dá, né? Ele fala assim por cima só. Eu não entendi, Bom, não, mas tá tudo bem. Ó, não, é vocês, só uma sugestão, né? Vamos melhor. Durante a vida, o corpo recebe impressões exteriores e as transmite ao espírito, por intermédio do perispírito, que constitui provavelmente, ele não está afirmando provavelmente. que é, né? O que se chama fluido nervoso. Talvez, aí é uma suposição, talvez ele ainda aqui chamasse de fluido nervoso por conta dos fluidos que existiam na época, porque, veja, é livro dos espíritos. Só na Gênese é que ele vai abandonar né, o fluido vital e vai falar do princípio vital. Então, por analogia, eu estou entendendo que aqui ele está usando fluido nervoso e que ele diz provavelmente, porque Aham. lembrando que o Livro dos Espíritos foi escrito em 1860, né? 60, É, o 61, segunda edição, né? isso, a segunda 1857. edição, isso. Então, me leva a crer que, por analogia, ele está falando aqui de fluido nervoso, porque naquela época tinha o fluido calórico, o fluido elétrico, o Aham. fluido, né? Então, Isso mesmo. é isso que eu entendo, tá? Mas eu acho que é isso mesmo, Margarida. É, Faz todo sentido, Marisa. E depois a gente está vendo nesses nossos estudos mais recentes, aqui aham, com o Paulo, nós juntos, que nós estamos e vamos descobrir tanta coisa, porque realmente, se a gente fala, mas para aí, eu sou espírita há mais de 40 anos e venho estudando doutrina espírita desde então, nunca parei. A doutrina espírita na sua fonte primeira, são as obras, e até aqui eu aproveito a oportunidade para parabenizá-lo, porque a gente, no movimento espírita, não se fala em obras introdutórias, não se falava na revista, e tudo isso aí nós sabemos a lacuna que ficou. E quando a gente ouve do Paulo repetidamente que essas questões dos fluidos foram pelo próprio Kardec, lá no início, porque se referia à ciência, depois na Gênesis, uma outra visão, a gente vê o quanto que a gente tem que aprender e avançar. E por isso que eu acho que a sua colocação, Marisa, é super perfeita, porque eu também imaginei isso, porque é. nós vamos descobrir muito isso. Ah, o, Mas dentro do estudo que era feito no centro, no movimento, não havia possibilidade de fazer esse tipo de descoberta. imagina. E Nós, sabe, Antônio, Antônio, Terê, Marinette, Zélio, o que eu penso? Depois que a gente aprendeu, até com o próprio Paulo, rever esses conceitos e lembrar que o Livro dos Espíritos foi em 1860, né, a segunda edição, a Gênese, o Céu e o Inferno, foi, né, mais para frente. Então, a gente tem que lembrar, e isso ficou associado na minha cabeça, que nem outro dia, é, Kardec fala na Viagem Espírita de 1862, ele fala uma coisa muito interessante que eu apresentei na segunda-feira na nossa Vibe Espírita, né? Ele diz que ele está sabendo de grupos de estudo no qual da doutrina espírita e que ele acha isso extremamente louvável e que ele recomenda como base do ensino o Livro dos Espíritos e o Livro dos Médiuns. Isso por quê? Porque ainda o Céu, o Inferno e a Gênese não tinham sido lançados. E ele recomenda esses livros, e aí ele diz assim: espero que vocês não achem ruim de eu ter recomendado essas obras. Ele fala, gente, uma frase tão importante. Eu tenho a lâmina aqui, depois, se vocês quiserem, no final eu mostro para vocês. Ele diz assim: porque o livro dos Espíritos e o livro dos Médiuns constitui a base da ciência espírita em todo o seu desenvolvimento. Aí ele diz assim, não excluindo outras, né? Não quero com isso me sentir exclusivo, nem excluir outras obras que por muitas vezes têm a simpatia dos espíritos, né?
mas examinamos tudo, inclusive o que é mal. Então, vejam, a gente precisa ter essa cronologia na nossa cabeça, e foi isso que me despertou, né? Porque quando você falou, que estado nervoso é esse? Eu falei, opa, né? Aí eu falei, peraí, minha cabeça se organizou. Então, como é importante, sabe, a gente ter essa cronologia das obras, né, de Kardec para a gente. Tanto é que nas instruções espíritas, instruções práticas, ele tem lá a escala espírita, e depois no livro dos espíritos ele vai mudar, ele acrescenta o espírito batedor na terceira ordem, na terceira classe, né? Então é por isso que me ocorreu de ser realmente por ser a terminologia da época. Sim, tá certo. Isso mesmo, Marisa. E Bem colocado. Terezinha e Zélia, eu não quero ser inoportuno, mas outro aspecto que você coloca muito bem, Marisa, é que quando a gente ouve isso aqui, sabe que nas novas pesquisas sempre volto nessa obra como leitor para recuperar saberes que vejo por outro ângulo. E é curioso verificar que não compreendi a profundidade de trechos que escrevi e hoje são úteis para aprofundar questões novas. Você sabe de quem que é isso aqui? Não. Isso foi trocando figurinhas com o Paulo domingo passado agora, foi dele. Eu me referi ao um novo estudo que estou fazendo da Revolução. Então, quando você ouve isso aqui do Paulo, meu Deus do céu, você fala, olha, o que pensar de nós, né? Eu brinco com a minha mulher, porque eu já estou meio a idade um pouco avançada, tal, conheço a doutrina, sei o valor dela na minha vida, como eu digo para ela que uma das coisas mais importantes quando a gente chega nesse estágio da vida, eu já fiz 70, é, é ver com prazer o quanto que a gente se sente feliz em descobrir a magnitude da nossa ignorância. E ela até Exatamente. mas é isso mesmo. Agora, Verdade. de uma doutrina como a doutrina espírita, que para mim abarca o universo, e quando eu digo universo, estou falando pelo menos o universo da nossa galáxia aqui, porque se não vai além, porque nós também não temos condições nem de imaginar, né? O que a gente não precisa de ter em mente dessa obrigação, dessa responsabilidade, que é movida pelo desejo, de estudar essa doutrina continuamente, persistentemente, como, e entende porque Kardec nos mas ter a mente aberta para entender determinadas questões que muitas vezes dentro do movimento espírita organizado se fazem questiúnculas e controvérsias que não leva a nada, só toma o nosso tão precioso tempo. E ontem, Zélia, eu adorei a sua. Aliás, é a segunda vez que eu estou aqui, e eu adorei demais a reunião de você, mas não é, eu até me permiti aparecer aqui de vez em quando, porque a minha vida é minha. Eu ia no curso. Por favor, por livre e espontânea pressão, já estou impondo ao senhor. Eu passei um tempo indo lá no curso do Elton com a Marisa, depois eu passei aí, Marisa, não, da Sandra, que é uma criatura extraordinária, por causa da questão do tempo, porque eu sou aposentado, mas eu faço bicos, e os meus bicos é com seres orgânicos, e volta e meia eu tenho que. Então, ontem eu achei aquele estudo, achei a tua colocação, Zé, no tocante àquelas perguntas sobre aquelas questões, isso aí vai está impregnado o movimento, vai continuar. E o número do outro lado é bem maior que o nosso, tenho certeza, porque também uma das coisas que eu estudei muito foi o movimento espírita. Eu conheço o movimento espírita de convivência e de estudo com uma certa profundidade, me sinto à vontade para dizer isso. Mas nunca coloquei o movimento, quem quer que seja, nem a minha mãe acima da doutrina. Eu tenho um verdadeiro amor pela doutrina, como dizia muito o grande parceiro do Herculano Pires, que era o Rizzini. Herculano, para mim, depois de Kardec. Então, ontem, na sua ânsia de esclarecer, e fica muito claro isso, Paulo entende isso, eu entendo. Aliás, ele estava inspirado ontem. Ontem, no meu grupo, tudo, Marisa, do projeto, eu passei para eles, porque nenhum deles estava lá, falei para vocês verem aqueles 15 minutos, pelo menos, em que ele, após o seu questionamento, ele entrou. Mas lá na frente ele diz o seguinte:
Ah, eu estou lendo uma obra, e eu sugiro que você leia essa obra. E essa, eu estou gostando porque tem coisa lá, lá, lá. Ele falava do autonomia. Eu até ri. É, Ele tem uma maneira toda, nós aqui já conhecemos. sim. Mas vamos lá, estou tomando Gente, demais. vocês me. Terezinha, vocês me permitiriam, não sei se seja conveniente, eu fui buscar. Vocês sabem que nossos estudos eu abro tudo aqui na mesma hora, os PDFs e tudo. Eu encontrei sobre o fluido nervoso no capítulo 1, Livro dos Médiuns, Ação dos Espíritos sobre a Matéria, Manifestações Espíritas, no item 54. Vocês se incomodariam se eu trouxesse para o estudo? Não, de jeito Então, nenhum. eu vou compartilhar, tá, Terezinha? Tá bom. Eu tô aqui Pronto, meio aqui, perdida. Livro dos Médiuns. Aqui. Oh, lá, lá, mon Dieu, mon Dieu. Vocês estão vendo? Sim. Sim, Eu tenho que parar aqui, eu tenho que trazer para outro. Só um instante. Complicou tudo, meu Deus do céu. Estamos vendo. Vocês estão vendo o quê? Não, agora mudou, mas agora há pouco apareceu. Aqui, ó, É, fluido o nervoso. texto que você botou, apareceu aí. Apareceu. É, só que saiu. Põe de novo. Mas tenta de novo. Eu vou fazer isso, peraí. Eu já Pronto. cobrei tantas, Aí. Marisa. Uma aula para mexer com essa ferramenta. Porque é fogo. Aí Ainda não tá, eu vou sei. ter que procurar novamente, tá, gente? Vocês me desculpem. Mas eu tenho o livro dos médios aqui. Se você lembra, eu Tá posso no até. 54, eu vou ler aqui. Vocês estão vendo? Ah, não, você tem aí? Então tá. Não, tá aberto. Estão Agora vendo não tem agora? nada. não, 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 ainda não tá não. Não. aparecendo, não, velha. Apareceu, mas de Então eu vou repente lá, vou para em outra busca. parte. Aí, Não, pronto. aqui é. Agora, Espera aí. agora. Agora sim. Sim. O livro dos Pronto. Eu Sobe. vou médios. lá, deixa eu ver onde eu peguei. Peraí. Eu abri, gente, é uma pena. Mas eu sei Não, que não, a está gente chega lá. aqui no A gente chega lá. 54, no item 54, que ele está falando sobre o fluido nervoso. Agora eu tenho que ir lá, né? Ele estava falando aqui, eu peguei. Gente, aqui, é no Está aqui, ó, 54. tá aqui, tá nesse parágrafo. Esse Não, segundo. é isso aí que está. A morte. Ah, A não. morte é a Continua. destruição ou antes a desagregação do envoltório grosseiro, do invólucro que a alma abandona. O outro se desliga deste e acompanha a alma, que assim fica sempre com um envoltório. Este último, ainda que fluídico, etéreo, vaporoso, invisível para nós, em seu estado normal. Não deixa de ser matéria, embora até ao presente não tenhamos podido assenhorear-nos dela e submetê-la à análise. Olha só. Este segundo invólucro da alma, o perispírito, existe, pois, durante a vida corpórea. É o intermediário de todas as sensações, olha aí, que o espírito percebe e pela qual transmite sua vontade, aí, Terezinha, sua vontade ao exterior e atua sobre os órgãos do corpo. Para nos servirmos de uma comparação material, diremos que é aí o fio elétrico condutor que serve para a recepção e a transmissão do pensamento. Foi aí mesmo que eu tinha lido. Isso. Foi aí mesmo. Maravilhoso, né? Não é? Mas ele, Esse agente misterioso, imperceptível, conhecido pelo nome de fluido nervoso, aí, que desempenha tão grande papel na economia orgânica e que ainda não se leva muito em conta nos fenômenos fisiológicos e patológicos, tomando em consideração apenas o elemento material ponderável, a medicina, na apreciação dos fatos, se priva de uma causa incessante de ação. Não cabe aqui, porém, o exame desta questão. Somente faremos notar que no conhecimento do perispírito está a chave dos inúmeros problemas até hoje insolúveis. Aí ele vai desenvolvendo. Eu trouxe aqui,
Peraí, vou ver se eu vou. Então, peraí. O perispírito não constitui uma dessas hipóteses de que a ciência costuma valer-se para a explicação de um fato. Sua existência não foi apenas revelada pelos espíritos, resulta de observações como teremos ocasião de demonstrar. Por ora, e por nos não anteciparmos no tocante aos fatos que havemos de relatar, limita-nos a dizer que, durante a união com o corpo, quer depois de separar-se deste, a alma nunca está desligada do seu perispírito. Perispírito. Uhum. Bom, então aqui ele falou, mas entendi, mas não compreendi muito, não. Então, A esse é pergunta um. seria, Zélia, Oi? ora, o Oi? que é o fluido nervoso em contraposição ao perispírito? Quer dizer, o perispírito ele é o intermediário e canal de todas essas coisas que nós já sabemos e muitas outras que nós vamos saber. Então, com toda essa leitura aí que esclarece, que eu acho que nós voltamos no mesmo ponto que a Maria falou, é algo aí que a gente ainda, né? Porque a gente sabe que o perispírito nunca se desliga do espírito, como acabou de falar, mas da matéria, a matéria foi o brejo, né? Vou usar uma expressão chula, mas na ligação são tantas as coisas que ainda nós vamos descobrir, porque a ciência não investiga. Nós ainda estamos engateando, mesmo dentro dessa visão de metafísica espiritual, ontologia e tudo, porque a gente fala, bom, o que significa, em mais amplas palavras, e de uma forma mais específica, essa grande ligação, esse grande papel que o perispírito faz como intermediário na nossa existência. Ô, Jesus, o universo é o limite. É, exatamente. Olha Ele só, está né? dizendo que, em suma, este agente misterioso, É misterioso. imperceptível. Perfeito. Tanto é que as pessoas, quando a gente fala, o mundo incorpóreo, os espíritos se comunicam pelo pensamento. Como? Não sabemos. Não sabemos. Mas como se dá essa comunicação? Não sabemos. Se eu pergunto, por exemplo, um espírito, né? E como é que está o meu amigo Mário Fontenelle lá no Japão? Ele responde na hora, está muito bem, agora ele está trabalhando, fazendo isso. Como que ele, em tempo real, pelo pensamento? Mas como que eles... Não sabemos. Não sabemos. Marisa, essa manhã eu estou relendo o Livro dos Espíritos, até mesmo porque relendo o presente do meu amigo Manu, aqui, aliás, que tradução. Eu estou lendo em inglês, Elia. Uhum. Você sabe o que é o Manu, né? Olha, ele me deu duas. Tem uma tradução em inglês, pequena, e tem uma outra desse tamanho, com letras garrafais. Como eu já sou velho, eu falei para esse cara que está precisando disso, e me mandou a outra. E essa manhã, olha só, eu até falava com minha mulher, depois que ela acorda, eu já estou lendo lá algumas horas, e das coincidências nos nossos estudos, de que o Paulo fala a todo instante, e quando a gente tem aquele desejo. Gente, é matemático, vai acontecendo. Então, eu estava lendo sobre o fluido vital. E aí, eu falava para o Paulo que eu li o Revolução na velocidade da luz, agora eu estou lendo na velocidade da lesma. E quando a gente quer realmente, quando a gente realmente começa a aprender com mais profundo, não que a primeira não fica, porque tudo está registrado na nossa memória subliminar, vamos dizer assim, um termo que é mais da pesquisa psíquica aí, fica lá. Mas uma coisa é ficar lá e outra coisa é você ter aquela capacidade de ir lá buscar, primeira coisa, e segunda, e explicar, né, Marisa? Se você não Sim, explicar, é porque não estudou, não aprendemos ainda. não aprendemos ainda. É, E é interessante, Aí né? eu vi as nuances, foi quando eu falei para minha mulher, eu já falei isso antes para ela, eu falei, olha, não tem coisa mais extraordinária e prazerosa para a gente do que a gente chegar nessa idade da vida e a gente começa realmente a investigar ou estudar um pouquinho as coisas sérias e a gente descobre a magnitude da nossa ignorância, porque as pessoas se ofendem se falar ignorância. sim, É a sim. coisa que nós mais possuímos. Orgulho
e ignorância. É verdade, é verdade. Né, mas também se a gente vai analisar, a gente pesquisando, né, estudando um pouquinho, muitas doutrinas, muitas religiões do passado e do presente falam desse corpo, né? Cada um dá um nome diferente, mas Sim. é o corpo espiritual, né? O corpo prânico, né? Da É, Índia, acho que no Egito, acho que era o Ka, chamava de Ka, eu não me lembro agora os nomes, mas todas essas doutrinas falam desse corpo que acompanha o espírito, né? Então, exatamente. é uma lei, né? É uma lei da natureza, então aparece em toda parte, né? Não vai aparecer Cada só um com o aqui, seu né? nome, é verdade, Não vai Terezinha. E a, aparecer só para nós, né? Aparece em toda É parte, né? e a verdade. maravilha da doutrina espírita é que ela nos diz que ela não inventou a roda. Não, Vem Kardec deixa bem rodando, claro, né? já vem rodando, e nem ela tem a última palavra. Existe alguma corrente filosófica, alguma doutrina, alguma seita que diz isso? Absolutamente nenhuma. Cada um Nem, quer ser o dono da verdade, Eu né? sou um grande e profundo interessado em espiritualismo, mas especificamente espiritualismo moderno, ou moderno espiritualismo, que é daqui, e li intensamente. Por exemplo, eu comecei há uns anos atrás a ler as obras do Andrew Jackson Davis. Já estou na 24ª. E, para mim, a doutrina espírita está para Kardec, assim como a Harmonial Philosophy, ou filosofia harmônica, que é um neologismo que ele inventa tantos, está para Andrew Jackson Davis. Ele é um espiritualista? Sim. Assim como nós todos somos também. O que Kardec escreveu lá, doutrina e a gente vai entendendo essa questão, e aí fica bem claro isso que você acabou de falar, Terezinha. Por isso que a gente tem que... Uhum. Bom, Além, e né? aí, Terezinha, onde ficamos? Deixa eu me achar agora, né? O livrinho. Aqui. Então, nós vemos aqui, uma vez morto o corpo, nada mais sente. Peraí, pronto para ser. Compartilha, Não. Terezinha, por Tá, favor. estou compartilhando, não está aparecendo? ainda Não não. estou Ainda vendo, não. não. Você leu Ué, durante a vida, o corpo peraí, recebe, tá, tá. só um minutinho então, peraí. Deixa Tá. eu ver aqui. Uma Agora acho que vai. nos levou a digressão. Agora sim. Aí, Agora entrou, né? agora. Tá. Né, Marisa? Entrou. Bom, Uma palavrinha nos levou à digressão de meia hora. Mas para então aprender nós. é o Vamos caloroso, lá. é o fluido Bom, Terezinha? nervoso. uma vez morto, o corpo nada mais sente, por já não haver nele espírito nem perispírito. Este, o perispírito, Uhum. desprendido do corpo, experimenta o espírito, né? Desprendido do corpo, experimenta a sensação. Porém, como já não lhe chega por um conduto limitado, ela se torna geral. Daquilo que o Kardec nós já vimos várias vezes, o espírito sente todas as sensações por todo o seu ser, né? Não é mais por um órgão definido. Ora, não sendo o perispírito realmente mais do que simples agente de transmissão, pois que no espírito que está a consciência, lógico será deduzir-se que se pudesse existir perispírito sem espírito, aquele nada sentiria, o perispírito nada sentiria, exatamente como um corpo que morreu, né? Então, isso que também eu acho que no movimento espírita houve um engano muito grande, né? Existem autores que dão ao perispírito quase que mais importância do que ao espírito propriamente dito. Exatamente, exatamente, O Tereza. espírito é a sede, perispírito é a sede, não é assim. É o espírito que tem todas as percepções. O perispírito é um instrumento, né? Um corpo, né? Do mesmo modo, se o espírito não tivesse perispírito, seria inacessível a toda e qualquer sensação dolorosa. Porque aí no mundo espiritual, né, o perispírito é o instrumento de atuação do espírito. Ele só pode atuar no mundo espiritual através do perispírito. Como nós aqui no plano físico, só podemos atuar no plano físico com o nosso corpo físico.
material grosseiro, né? E o perispírito, o espírito precisa do perispírito para atuar. Muito bem. É o que se dá com os espíritos completamente purificados. Sabemos que quanto mais eles se purificam, tanto mais etérea se torna a essência do perispírito, donde se segue que a influência material diminui à medida que o espírito progride, isto é, à medida que o próprio perispírito se torna menos grosseiro. Então, é interessante também isso, né? O perispírito, ele é formado da matéria fluídica do mundo, do planeta onde o espírito está situado. Só que, quanto mais evoluído ele é, o seu perispírito vai se desvencilhando. Vamos usar uma palavra para a gente entender, não deve ser essa palavra. Vai se desvencilhando das impurezas, vamos dizer assim, né? Que ele acumula, o seu perispírito vai acumulando. Então, o espírito vai evoluindo, o seu perispírito vai se tornando cada vez mais sutil, mas sempre com a matéria do mundo onde ele está, né? Os espíritos mais atrasados, mais apegados à matéria, o seu perispírito é mais grosseiro, mais pesado, né? Mais, vamos dizer assim, atrai, mais impurezas, né? Uma palavra assim só para a gente entender, né? Não é essa a palavra certa. Então é isso, né? Quanto mais o espírito progride, o seu perispírito vai se tornando cada vez mais sutil, né? Mais delicado, mais etéreo e tudo mais. Mas dir-se-á, desde que, pelo perispírito, é que as sensações agradáveis, da mesma forma que as desagradáveis se transmitem ao espírito, sendo o espírito puro, inacessível a umas, deve ser igualmente a outras. Assim é, de fato, com relação às que provêm unicamente da influência da matéria que conhecemos, né? Então, o perispírito as sensações chegam ao espírito através do perispírito. Tanto as sensações agradáveis como as sensações desagradáveis, né? Sendo o espírito puro, né? O espírito puro ele pode ser inacessível a certas sensações, né? O espírito, quanto mais elevado, mais ele tem a capacidade ou a faculdade de se isolar de certas sensações desagradáveis. Ele não precisa sentir tudo, né? E então ele pode ser, né, inacessível a umas, deve ser igualmente a outras. Então ele fala aqui, Kardec fala que é com relação à matéria que conhecemos. O som dos nossos instrumentos, o perfume das nossas flores, nenhuma impressão lhes causa, né? Entretanto, ele experimenta sensações íntimas de um encanto indefinível, das quais ideia alguma podemos formar, porque a esse respeito somos quais cegos de nascença diante da luz. Então, aquilo que muitas vezes para nós é lindo, é maravilhoso, um som divino, para o espírito é uma coisa grosseira e ele nem toma conhecimento, ele tem acesso a coisas muito mais inefáveis que nós nem podemos imaginar, né? Não temos nem condições de imaginar as sensações que um espírito elevado possa ter, né? Vocês querem falar alguma coisa a respeito? Tere, inclusive você me fez lembrar, outro dia, foi acho que em algum estudo, porque são muitos estudos e a gente acaba não identificando qual, mas veja só, por isso que obra mediúnica que diz assim, ao chegar em tal lugar, sentir um perfume de rosas, isso não existe. Porque é como está escrito aqui, assim é, né, o som dos instrumentos, de nossos instrumentos, o perfume das nossas flores, nenhuma impressão de causa. Né? Acontece que o espírito sabe que vamos supor, toda flor, toda rosa, se é que nós podemos dizer assim, claro, tem algumas que não tem, mas a maioria tem perfume. Né? Então, ele acaba descrevendo isso por associação da experiência dele terrestre. Uhum. Né? E é interessante, como por isso que a gente precisa estudar, sabe? Está provado por A mais B a importância do estudo.
Porque, infelizmente, eu sou contemporânea do Antônio, vou fazer 72 em junho, nós, no movimento espírita, nós absorvemos muita coisa equivocada por conta das obras mediúnicas. Obras Por quê? mediúnicas, Porque a gente achava disseminaram. lindo. Eu, outro dia, falei isso num estudo nosso. Acontece que, às vezes, as obras mediúnicas, isso naquela época, quando a gente lia, às vezes elas vão ao encontro de sentimentos que nós ansiamos. Então, a gente achava lindo, maravilhoso, olha, gente, que linda. E não é assim. Não é, não. Não é assim. O mundo espiritual não é assim. Quando eu comecei na doutrina, Marisa, eu frequentei um centro, tenho muita gratidão a esse centro, eu fui muito ajudada e aprendi muita coisa, fiz grandes amizades, mas lá o estudo era baseado em obras mediúnicas, especificamente as de André Luiz, né? Eu li tudo, eu gosto de ler, eu devorei tudo e aprendi daquele jeito, né? Mas aí eu comecei por minha conta, né, em casa, e o único livro que a gente era estimulado a estudar naquele centro era o Livro dos Espíritos. Uma vez por semana nós tínhamos uma reunião de estudo do Livro dos Espíritos, mas de Kardec era só isso. E o resto era as outras obras. E eu em casa comecei, por curiosidade, comecei por mim mesma, eu tinha toda a coleção de Kardec, já desde o início meu marido comprou toda a coleção de Kardec, né? Eu comecei por minha conta. Aí eu peguei, já fui direto no livro A Gênese, né? Nossa, eu comecei a ver coisas ali, falei, gente, tá diferente, né? É outra coisa, parece uma outra doutrina, não É, tinha, né? Aí eu não larguei mais, né? Não larguei mais e só ganhei com isso e hoje, até hoje, né? E já que vocês estão falando de idade, eu sou a mais velhinha, tá? O mês que vem eu faço 80 anos. que Sim. beleza, Mas você Terezinha. não parece, viu, Terezinha? Não Mas parece eu tenho mesmo. Não 80 parece. anos o mês que Como vem. dizia minha avó, benza a Deus. Que dia, Exato. Terezinha? 24 de abril eu faço. Mas, Ah, Terezinha, isso que você está dizendo aí Taurina é a também. regra. Existem exceções, mas é a regra. Esse é o grande problema, né? Uhum. A enxurrada. Uma das coisas que eu vi no Centro Espírita, e depois. Eu estou aqui em Nova York há 30 anos já. E quando eu vim para cá, eu tive o maior interesse em conhecer um pouco do espiritualismo moderno, com especialidade, mas eu via muito as pessoas dizer que recriminar a mediunidade comercializada. Nós também o fazemos, mas recriminar de uma forma equivocada, dentro daquela coisa, "Bom, se não for igual nós fazemos, não serve." Aham. Gente, não é bem assim. E aí, a enxurrada, isso eu estou falando 40 anos atrás, um pouco mais, a enxurrada de obras mediúnicas de qualidade, não ruim, contrárias à doutrina. Troço é lixo puro, é enorme, é enorme. Tem alguma coisa a ver que obras mediúnicas não são boas? Não tem nada a ver uma coisa com a outra, né? Por exemplo, eu leio, não sei se vocês leram, se um dia tiver interesse em ler, que eu gosto, mas eu já comecei mais pelo básico. Se você ler os 3 romances do professor Herculano Pires sobre Lázaro, Barrabás e Madalena, isso. Aliás, eu estou completando a revisão do Barrabás, que eu sou já colaborador da Fundação Herculano Pires há 12 anos. Eu sofro de herculanite aguda, eu costumo dizer. Ah, eu também. Então, Muito. não tem nada a ver. Mas isso é o que tomou conta, infelizmente, do nosso pobre movimento. é. E não foi por acaso, gente. Tudo isso que nós estamos fazendo aqui hoje, e eu vejo isso assim como esses grupos, grupo na Suíça, grupo não sei aonde, nos Estados Unidos, na Espanha, né? Se proliferando e interagindo com tudo. Isso é um milagre. Agora, o milagre da comunicação, o milagre da tecnologia, do alto nível de progresso tecnológico que nós ficamos, mas o outro progresso, no sentido de educação, de conhecimento, de estudo, está rastejando ainda. É verdade. Agora, a coisa está começando. E ninguém segura essa onda, viu?
Sabe o que eu falo, eu penso, né, que isso que nós estamos vivenciando agora, esse estudo, como nós estamos fazendo hoje, né, uma na Uhum. Suíça, outro no Brasil, outro em Nova York e tudo mais, é o lado positivo da pandemia, né, porque a pandemia, por causa da pandemia, e nós fomos buscar outros recursos, né, e para a gente Exatamente. continuar nos reunindo, estudando, e esse recurso veio para ficar. Para mim foi eu acho maravilhoso isso, Uma bênção maravilhoso. A gente nesse poder, aspecto. durante a pandemia, aquela fase que a gente não podia sair de casa, e a gente se reunindo, conversando, trocando ideias. Gente, é uma bênção, gente, é uma bondade Né? do mundo espiritual para nós, isso, essa abertura que nós tivemos e continuamos com ela, né? O Eu Paulo Eu nos gostaria de fazer alerta. uma pergunta em Ah, relação ao que nós estamos falando aqui sobre as sensações. O que vocês acham da diferença que a Marizinha falou? Os espíritos não sentem aroma das flores, das plantas. E os espíritos não sofrem. E aí? Como assim os espíritos não sofrem? Em que parte que está isso? Porque, veja só, nós estamos dizendo aqui que, na verdade, são as sensações que eles têm, ou seja, ilusão da matéria que ficou, não é isso? Sim. Então, na verdade, é uma ilusão. Então, o que seria também estar sentindo o aroma das plantas no mundo espiritual? Também não é uma ilusão? Não, o que ele fala aqui, Zélia, que ele não sente, os espíritos mais evoluídos não sentem, né, o perfume das nossas flores, né, nenhuma impressão lhe causa o som das nossas músicas, melodia, para eles eles não têm nenhuma, para ele não oferece nenhum efeito neles. Entretanto, como ele fala, ele experimenta sensações íntimas de um encanto indefinível que nós não sabemos o que é. Ele tem sensações agradáveis, ele tem, mas nós nem imaginamos o que seja. Isso se referindo aos espíritos elevados, né? Das quais alguma ideia podemos formar, porque a esse respeito somos quais cegos de nascença diante da luz. Não temos condições de saber, Uhum. né? Mas eles têm sensações indefiníveis para nós, né? posso dar um pitaco? Eu já percebi que a Zélia gosta de questionar. Danada, hein? Gosto, Ela gosta de Qualquer dia disso, o eu questionar. Paulo vai expulsar gosto, ela da eu reunião, gosto. Marisa. Uhum. A gente fala de espírito, a gente tem que primeiro pensar na ideia de que nós estamos aqui, de um modo geral, nesse texto inteiro aqui, que é uma maravilha. Eu acho que o Kardec está se referindo, na maioria dos casos, porque está falando uma coisa bastante difícil para a gente, de espíritos a um nível de evolução um pouco mais aprimorado, correto? Vocês concordam Sim. comigo? Então, não é que o espírito não sinta. A nossa música, eu, por exemplo, música para mim é quase como o ar que eu respiro. Eu só ando com isso aqui. Eu, de manhãzinha, quando eu acordo, eu boto isso aqui na orelha e começo a ler, não tiro mais. E então, a nossa música que mais eleva, a música do nosso plano, música clássica dá mais uma coisa aí vou falar de By Handel, que é o top para mim, uma Stabat Mater de Pergolesi, que a gente vê lá o Kardec descrevendo, a história que mandaram para ele, como é que aconteceu. Vocês lembram disso? Pergolesi era um padre, compositor italiano, e ele tem uma obra chamada Stabat Mater, para Nossa Senhora, uma obra dedicada e alguém lá da Itália, certamente de Nápoles, descreve na Revista Espírita, eu acho que era alguém relacionado a essa pessoa, manda para o Kardec, está lá na Revista Espírita, escrevendo a sensação que essa criatura teve ao compor essa obra. Mas então a nossa música, sob o nosso ponto de vista físico, material, da qualidade mais inimaginável que possa existir, inimaginável não, porque nós podemos ouvir, para eles é barulho, Zélia. Uhum. Para os espíritos em broas.
E aí eu diria que é a mesma coisa, É. os olfatos, não É, que eles, na verdade, para eles sentir o cheiro das nossas flores, eu até aqui é suposição também, eu acho que até isso eles precisam também do nosso perispírito, porque é tão grosseiro para eles, ou tão assim, pequenez diante da beleza, da harmonia que existe por lá nos mundos mais elevados e dos perfumes que permeiam aqueles universos que nós ainda ficamos só imaginando como que é, certo? Então é como eu vejo. Não que eles não, né? Porque o espírito em boa condição. Agora, aí descemos para um nível mais baixo de espíritos ainda, e por isso que eles comem, eles dormem, eles Uhum. as necessidades. Por quê? Porque eles são num estágio que somente isso os afetam. Mas à medida que eles avançam, outras coisas passam a afetar, das quais a gente só pode ter imaginação, porque é indescritível, no sentido da música, do olfato e por todo sentido que se possa imaginar. E só falando da pandemia, o Paulo reforça essa ideia todo o tempo, é uma prova maior para nós, eu acho que nunca aconteceu na história da humanidade, de que o universo não tem desequilíbrio. Nós é que estamos desequilibrados. No universo é só equilíbrio, só sim. harmonia, só. Então a gente vê o mal, o suposto mal, nós estamos estudando aí o bem e o mal o tempo todo, essas palestras todas do Paulo, é o mal que nós próprios construímos em nosso ser, vemos porque não temos outra. Mas aí vem aquela expressão, é o mal que vem para o bem. Se tem uma coisa que, nesse aspecto, representou o mal que veio para o bem, foi a pandemia, em todos os sentidos que você a analise, tirando, obviamente, o lado trágico de perda, né, desperda, né, mas de sofrimento e tal. O resto, só bênçãos, como a Terezinha usou o termo. É verdade. Uhum. Agora, eu queria só. É, A Zélia também falou alguma coisa, os espíritos não sofrem. Como assim, Zélia? não, É porque isso que na eu verdade o ia que nós estamos vendo que esse sofrimento vai de acordo com o estado moral dele. Então, na verdade, ele ficou isso do que eles sentia, ou que eles sentem em relação ao corpo. Então, É, se nós estamos aqui, eu tenho uma doença gravíssima, estou sofrendo durante vários anos, ah, desencarno dessa enfermidade, continuarei, dependendo do meu grau evolutivo, a sentir essas mesmas dores. E isso, por que eu exatamente. estou trazendo isso, Marizinha, Terezinha, o senhor Antônio? É porque, como você disse, Marisa, Eu nós também sei. aprendemos isso. Então, nós aprendemos que nós escutamos músicas maravilhosas no plano espiritual. E não é assim, vai depender muito do nosso estágio Sim, evolutivo. Então, sim. por isso que quando eu trago isso, é para trazer para a nossa realidade. E também porque, como eu aprendi o espiritismo através de psicografias. E a primeira coisa que você escuta existem músicas belíssimas, depende. Aí vai depender do meu nível. Ah, eu não vou sentir fome, eu vou sentir fome. Vai depender. Por isso que eu estou trazendo, como é um estudo que nós estamos falando sobre as sensações aqui, ele diz mesmo, desde que pelo perispírito é que as sensações agradáveis, da mesma forma que as desagradáveis, se transmite ao espírito, sendo o espírito puro, inacessível a umas, deve ser igualmente às outras. Quer dizer que nem os Uhum. espíritos superiores também existem sensações ainda bem mais superiores do que os espíritos que estão neste patamar. Por isso que eu trouxe Exatamente. Marizinha para tirarmos e entendermos como Uhum. como eu sou velhinha, vocês são todos jovens, eu estudei, eu aprendi assim. Eu aprendi, Uhum. não, como Zélia gosta muito de chocolate, aí desencarna com um problema de chocolate, aí eu vou continuar sentindo esse sabor do chocolate suíço, vamos dizer.
Entendeu, Marisa? Era isso que eu Sabe o podia... que eu acho, Zélia? Eu acho assim, nós que estamos aqui estudando espiritismo há tantos anos, tal, nós vamos, quando formos para o mundo espiritual, nós vamos levar condicionamentos. Imagina, se a Claro. gente vive 70, 80, 90 anos aqui, comendo, bebendo, fazendo tudo que a gente faz, a gente não vai automaticamente se desligar de tudo isso. A gente vai, com o tempo ainda, ter esses condicionamentos, eu acho que com o tempo a gente vai, né, se equilibrando, vai se libertando dessas coisas. Mas eu acho, a gente não vai se desligar automaticamente dos condicionamentos, não é? Sim, é claro, vai gradativamente, né, Terezinha? Com certeza, né? Uhum. O problema aí foi colocada a coisa, Zélia. O espírito não sofre. Eu não sei de onde é que saiu isso. Lógico que o espírito sofre, porque o maior sofrimento Só. é o moral. Já começa por aí. Mesmo espíritos em condições melhores. Agora, Sim, o espírito em um estágio bem rasteiro, na espiritualidade, reclamando que ele está com dor de cabeça, entendeu a diferença? Aí não tem nada a ver. Ele não sente essa dor de cabeça. Aí o que a Terezinha acabou de falar é aquela coisa. E nós vamos ter esses probleminhas, Isso. essa bola toda, né? Então, essa Condicionamento. sensação do espírito, mas aí duas coisas distintas. Dores, dor, Paulo fala tanto dor e prazer, no sentido físico e no sentido uhum, espiritual. Qual que é o sofrimento maior do espírito, mesmo desses bem, é a sensação de que, primeiro, que ele está no inferno, que aquilo não acaba nunca, nunca vai ter fim, e segundo, que os males dele aqui, que mais, os vícios, por exemplo, o cara que não consegue beber uma catirazinha lá, um cigarro, vício, né? O sexo, nós vemos aí nas questões da, da mediunidade que entra nesse terreno de forma responsável, são sofrimentos horríveis, e daí porque eles ficam nesse nível e não sai dele, porque ele fica buscando a satisfação desse sentimento dele, que dá dor, dá tudo. Então, então a frase o espírito não sofre não é impossível, não tem isso. Sofre, A sofre. distinção do sofrimento é que nós temos que entender em classes diferentes. E não precisamos falar de espírito puro, não, meu Deus, porque quando fala de espírito puro, Jesus, meu Deus do céu. Para mim, isso Não tem nem, é um planeta, que é a gente não Jesus. tem nem o que falar dos espíritos puros, né, seu Antônio? Porque a gente É, nem imagina eu como não é que consigo, é. eu não consigo perceber ou entender, conceber a existência de um outro espírito puro que jamais Aham. chegando lá, mas puro mesmo para mim ele foi o único. Por todas as É, vezes o da sofrimento descrição. maior desses espíritos que sentem dor, dizem que sentem dor, para eles, na mente deles, aquilo é real, eles sentem mesmo, é, né? Só que é uma ilusão, né? É uma ilusão, como Kardec mesmo fala, é uma ilusão. Eles acham que aquilo é real. E isso causa sofrimento para eles, causa dor para eles, né? Isso. Deve ser Bom, terrível. Terezinha, E vamos eles deixar... não verem uma solução para aquilo, eles não veem solução, né? É terrível, um Mas, sofrimento Terezinha, terrível. a E é com o gente, tempo que eles vão se desvencilhando de todas essas sensações quando se derem conta da onde se encontram. Sim. Porque até mas a então gente eles próprio pensam que aqui, estão ainda encarnados. É. mas a Bom, gente próprio aqui, Terezinha, a gente consegue mesurar ou medir a intensidade do sofrimento moral. Aqui mesmo é muito maior do que o sofrimento. É verdade. Porque pessoas são capazes de sustentar sofrimentos físicos horríveis e sorrir para você. Ao passo que outro é o sofrimento moral, né? é. Mas vamos lá. Eu estudo Bom, vamos demais, então, Terezinha, vamos. Vocês gostariam de deixar alguma reflexão para mim terminar, parar aqui a gravação? Para depois continuarmos fazermos a nossa prece? Alguém quer Eu deixar alguma reflexão? acho que foi bastante comentado, né, Zélia? Eu não tenho nada para acrescentar no momento, não. Então, tá eu certo. também não, foi Então, ótimo. Uhum. foi muito então, bom estar recebendo a visita do seu Antônio, a Marinete pouquinho aí, mas então eu convido a todos para continuarmos na próxima semana. Então, até lá. beleza.